acho que mais importante do que a oportunidade ainda é o preparo. Então, se ainda não chegou o tempo de Deus lhe exaltar ou lhe dar a oportunidade, é porque você ainda não está preparado. Seja muito bem-vindo à mesa. Na mesa há comunhão, na mesa há unidade e na mesa não pode faltar alegria e muito menos resenha. Hoje eu estou bem acompanhado. Vocês viram aí na capa do vídeo e hoje aqui só tem profeta, homem de Deus. Eu quero apresentar para vocês aqui, está conosco hoje Isaac Brito. Isaac, ele é pregador, obreiro, ele é casado e empresário. A melhor barbearia de Guarulhos está aqui. O empresário Isaac Brito Paracletos é o nome. Na rua Cedro de São João, número 21. Então você de Guarulhos não pode perder essa oportunidade. E junto conosco também está Wanderson. Wanderson é um grande pregador, co-pastor, também é casado, pai de duas preciosidades. E também, meus irmãos, eu não posso deixar de anunciar que estou aqui junto com outro empresário. É a No Prime. Você que quer ficar elegante, quer lançar aquele seu estilo, esses são os homens. Eu vou abrir aqui também uma oportunidade para ele se apresentar. Isaac, fica à vontade. Primeiramente, Pai do Senhor para todos, para nós que estamos aqui, que Deus continue abençoando a todos. Para mim é uma alegria estar aqui, né, na mesa, coisa linda, essa mesa repleta de homens de Deus. Quando meu avô disse que eu se aceitaria junto de príncipes, eu não imaginava que era tão rápido, né? Então eu sou grato a Deus pela vida de todos, também muito feliz de fazer parte, muito alegre mesmo de fazer parte deste momento aqui, Jô, e desde já parabenizar pela recepção, pela tratativa, que Deus continue abençoando e que esse projeto aqui venha alcançar muitas vidas em nome de Jesus. Para mim é um prazer estar aqui, como ele já apresentou, a entender mais que apresentar, príncipe, só agradecer mesmo. Nada. Apresentou tudo de bom. Isso aí. E agradecer também ao pastor Wanderson. É uma bênção de Deus. Deus continue abençoando. Tenho certeza, irmãos, que hoje terá muito conhecimento aqui da parte de Deus aqui apresentado na mesa. Deus abençoe. Glória a Deus. E também, Wanderson, fique à vontade. Bom, primeiramente, paz do Senhor a todos. Quero agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui, porque estar aqui é, para mim, uma grande oportunidade. Então, eu conheço esses homens de Deus há alguns anos, né? E a cada ano que passa, a gente cria um carinho pela vida desses homens de Deus. Então, que Deus possa continuar abençoando, Amém. que esse projeto seja um projeto abençoado. Eu estou aqui acompanhado da minha esposa, que ela não vai aparecer aí, mas ela está aqui comigo. Glória E ele já apresentou, mas eu costumo dizer onde eu vou, que eu sou o Wanderson da Ayumi, ela é a Ayumi do Wanderson. Nós somos casados e felizes há 4 anos e pais para toda a vida da Alice e do Anthony. Então, para a gente é uma honra estar aqui dividindo essa mesa com vocês. Aleluia. Que Deus possa conduzir, né, esse momento abençoado e que a gente possa ser canal de Deus para a vida de outras pessoas. Como vocês leram aí, o tema de hoje é oportunidade. Então, a primeira pergunta que eu posso iniciar assim, o nosso diálogo de mesa tem muitas pessoas hoje que procuram oportunidades. A gente somos jovens e trabalhamos com pessoas na igreja. Tem muitas pessoas que acham que a oportunidade dele pregar é só no púlpito. Na visão de vocês, o que vocês entendem sobre isso? A pessoa deve criar a sua oportunidade ou ela tem que ter oportunidade? É obrigatório? O que vocês acham? Eu acredito que para você pregar a palavra de Deus, você não precisa ter a oportunidade de ser, como você já falou muito bem, né? A gente precisa criar essa oportunidade, né? Então, antes de começar, eu até anotei aqui algo muito interessante a gente falar sobre o que é oportunidade, né? Quando a gente vai ler o Aurélio, a palavra oportunidade significa circunstância favorável ou ocasião adequada. Então, quando a gente fala de pregar a palavra de Deus, a gente precisa entender que não precisa aguardar apenas alguém fazer um convite ou apenas uma ocasião chegar para nós. A gente precisa pregar onde quer que a gente esteja. A palavra de Deus diz que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Então, independente de nós estarmos no púlpito, independente de nós estarmos na igreja, nós devemos pregar. E é algo que eu admiro bastante até no Isaac, que eu vejo que ele faz muitas missões por aí na rua, pregando, falando da palavra de Deus. E isso é muito lindo de se ver. Que a gente possa, a cada dia, ter essa vontade de ministrar não apenas em 4 paredes, mas também lá fora, sim, porque existem muitas vidas para serem alcançadas através da palavra de Deus. Eu concordo plenamente com o Vandinho em questão dessa criação da oportunidade, porque tem muitas pessoas que pensam que oportunidade é
só engloba apenas estar dentro da igreja. Sim. E o pastor oferecer uma oportunidade dele fazer parte do momento de um culto ou até mesmo fora de um culto. Mas eu acredito que a pessoa em si ela pode criar a oportunidade. Eu penso assim, da seguinte forma. Um exemplo, Isaac, como assim oportunidade? Tem irmãos que esperam o pastor convidar ele para ter uma oportunidade de fazer parte de algum momento da igreja ou de algum trabalho da igreja. Eu acredito que se a pessoa ela tiver a mentalidade de uma pessoa que não vai esperar a oportunidade bater na sua porta, mas ela vai bater na porta da oportunidade, eu acredito que ela pode chegar e falar assim, pastor, deixa que eu vou limpar o banheiro da igreja hoje. Ela está criando uma oportunidade para ela. Exatamente. Porque o pastor vai olhar para ela e vai dizer assim, opa, ela não está esperando a oportunidade de bater na porta dela. Ela está criando, né? Ela está criando essa oportunidade. Tem um historiador, desculpa te atrapalhar, Sim. que ele diz assim, olha, pregue a palavra e, se possível, use palavras. O que me chama muita atenção é nessa questão da oportunidade. Porque tem pessoas que ela espera, mas tem pessoas que criam. Então, por isso que é muito interessante. E quando ele diz assim, ó, se possível, use palavras, é porque ele já diz, você já é a própria palavra. As palavras que você liberar da sua boca só irá complementar aquilo que você diz ser e que você vive ser. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que, por exemplo, eu digo isso, e essa pergunta surgiu, porque esses dias eu cheguei em casa, e aí na vizinha do lado tinha um rapaz passando, e ele falou, moço, a senhora quer que tire esses matos aqui? E ela falou assim, não precisa. Ela falou, não, eu quero. Aí ele começou a argumentar, dizendo que ele precisava de uma condição financeira e tal. E aí ele explicou para ela, e resumidamente ele começou aí eu fiquei pensando, eu parei, olhei, falei, mas ele não tem uma enxada, não tem um instrumento para que ele possa... Ele com a mão mesmo foi e começou a tirar os matos. Então foi onde eu entendi e me fez compreender esse projeto de hoje, esse tema de hoje, que a oportunidade também pode ser criada. Sim, sim. Eu acredito muito, Jô, que a questão da oportunidade em si, cara, a gente não precisa ficar esperando convite de ninguém para a gente formar a nossa própria oportunidade. Eu já vi pessoas que esperou tanta oportunidade do homem para ela que acabou se frustrando, cara. Tem até um texto bíblico aqui, se vocês quiserem meditar também acerca de oportunidade, que eu acredito que vocês vão gostar, que está em João 5, sobre a cura do paralítico de Betesda. Se você for parar para pensar ali, ele todas as vezes tentava de todas as formas criar uma oportunidade, cara, de ser curado. Meu Deus. Todos os dias ali, era 38 anos, meu amigo, tentando criar uma oportunidade e nada da oportunidade chegar. Ele dizia, é hoje que eu vou, minha oportunidade é hoje. Esperando. Chegou um tempo que ele falou assim, rapaz, eu acho que eu já estou cansado de tantas vezes lá e essa oportunidade nunca vingar na minha vida. Chegou um momento que Jesus veio trazer uma outra oportunidade para ele. Então eu tenho uma palavra para você que está aí na sua casa assistindo esse vídeo e você guarde isso na tábua do seu coração. Muitas das vezes você está esperando uma oportunidade, mas essa oportunidade está ali frustrando. Mas a palavra de Deus para a sua vida é Jesus está vindo ao seu encontro. E a oportunidade que Jesus oferece não falha. A oportunidade que o homem oferece, Jô, ela pode falhar. Mas a que Jesus oferece, ela não falha, pastor. Ela não falha. Eu nunca vi Jesus oferecer uma oportunidade para alguém e ela falhar. Tanto que esse homem, ele procurou oportunidade e não encontrou. Ele disse assim, agora já era. Aí Jesus veio. Quando Jesus veio, Jesus olhou para ele e disse assim, quer explicação? Ele disse assim, rapaz, eu já tentei tantas oportunidades, já forcei para ter oportunidade, mas só que nada deu jeito. Nada fluiu. Tem pessoas que passaram na minha frente. Não é mais ou menos assim que a gente pensa, né? E a gente vai analisar quantas pessoas passaram na nossa frente. Uma oportunidade que nós poderíamos ter sido curados, mas alguém passou na nossa frente. Nesse caso, Anderson, você acha que a gente tem que ser oportunista ou esperar a oportunidade? A gente deve esperar a oportunidade, né? Foi até algo que eu anotei aqui, tá direcionado. Que legal. Porque você aproveitar a oportunidade não é você ser oportunista, é você ser sensível à vontade de Deus. Porque quando a gente é sensível à vontade de Deus, a gente entende que a gente não precisa, como o Isaac falou, forçar a porta. As coisas acontecem naturalmente.
quando a gente entende que a gente está seguindo a vontade de Deus, o tempo de Deus, a gente logo começa a perceber que a gente não precisa forçar a porta para a gente conseguir alcançar as oportunidades, né? É claro que algumas coisas acontecem quando a gente toma alguma atitude, Sim. mas até falando no contexto ministerial, que eu acho que é algo que até você perguntou aí, eu acho que nesse contexto ministerial a gente não precisa forçar a porta, a gente não precisa correr atrás de oportunidade, porque quando a gente está orando, está buscando a Deus, quando a gente está fazendo a vontade de Deus, a oportunidade ela vem naturalmente. A gente acaba se conectando com a vontade de Deus, né? Isso é algo que eu me frustrei muito no começo, porque muita gente falava para mim, você vai ministrar a palavra de Deus, você vai para os 4 cantos e tal, aquelas profecias Todo mundo, né? que a gente está acostumado a ouvir. Aí tô pronto. Quando chegou um tempo que eu estava orando, lendo, aí eu comecei a questionar, eu falei, Deus, como assim o Senhor falou que eu vou alcançar, que eu vou voar, que não sei o quê, e agora parece que eu estou estagnado, parece que eu não estou desenvolvendo, parece que eu estou no mesmo lugar. E aí, nesse tempo, eu questionava demais. Até que eu entendi que quando Deus ele quer fazer uma promessa se cumprir na nossa vida, a gente não precisa de muita coisa. A gente só precisa fazer aquilo que ele colocou na nossa mão. Oração, leitura da palavra, jejum, busca. Quando a gente faz a nossa parte, as outras coisas elas vêm naturalmente. Então, até complementando aí o que vocês já falaram aqui, a gente não precisa forçar a porta para conseguir chegar. Claro que em alguns momentos, alguns determinados momentos, a gente tem que tomar atitude, mas falando de ministério, eu acredito que a gente não precisa forçar a porta. Então, até aproveitando aqui para você que está assistindo esse vídeo, você não precisa fazer networking, amizades com pessoas que já chegaram, que já conquistaram. Calma, espera o tempo de Deus, deixa o tempo de Deus se cumprir no teu tempo, porque você pode ter certeza que quando você espera o tempo dele, a promessa se cumpre por completo. Glória a Deus. Quando a gente tem pressa, a gente não consegue conquistar ou construir um templo sólido, mas quando a gente espera e aguarda o tempo de Deus, a gente consegue alcançar um ministério sólido, uma família sólida e algo que o diabo não consegue derrubar. O Vandinho, João, falando acerca dessa questão de ser algo sólido, isso é algo muito interessante, porque muitas das vezes a pessoa pede tanta oportunidade, ela exige tanta oportunidade, mas quando chega a oportunidade, ela não está preparada para a oportunidade que foi dada. Exatamente. Como lidar com isso? Por exemplo, a minha oportunidade chegou, mas não estou preparado. O que eu faço? Por exemplo, eu sou um jovem nesse momento que eu estou aqui com 2 pessoas que ministram a palavra, que estão executando a vontade de Deus na igreja, fazendo cargos até mesmo pastorais, ambos. Mas o que me chama a atenção é, por exemplo, eu sou um jovem. Sou um jovem que olho para vocês e falo assim, poxa, eu começo a comparar. Eu quero ter a vida do Wanderson, eu quero ter a vida do Isaac, eu quero viver isso. Como que eu faço? Ou qual é o conselho que vocês deixam para essa pessoa que está vivendo uma ansiedade? Porque eu aprendi que a ansiedade é excesso de futuro, né? Ela começa a viver um futuro no presente e acaba se frustrando. E aí, como que eu faço para combater essa ansiedade de querer viver esses propósitos? Isso é interessante demais, porque quando a gente vai olhar para os exemplos bíblicos, né? Eu começo a imaginar e lembrar da mulher do fluxo de sangue. Tem 2 exemplos que eu gostaria de citar aqui. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que Jesus está passando e a multidão está passando junto com Jesus ali. E ela estava há 12 anos passando pelo mesmo problema, pela mesma situação, mas a Bíblia diz que ela aproveitou uma oportunidade. Qual era essa oportunidade? A oportunidade de que Jesus estava passando. Então, a primeira, que é a mulher do fluxo de sangue, representa o aproveitamento, é quando a gente aproveita a oportunidade que está passando. Se a gente deixar passar, talvez a gente nunca mais vai conseguir obter aquilo que Deus ele tem para a nossa vida. Então, quando ela percebeu que Jesus estava passando, ela vai tocar na horda e ela vai ser curada. Se ela não tivesse aproveitado essa oportunidade, jamais ela ia conseguir a cura. E aí entra em outra vertente também que eu achei muito interessante falar, é sobre as 10 virgens. Porque se a mulher do fluxo de sangue representa aproveitamento, as 10 virgens, que até as 5 virgens loucas, representam o preparo, que foi o que você comentou. Porque você percebe que no texto a Bíblia diz que 5 eram loucas e 5 eram prudentes, né? E quando o noivo foi vir buscar as noivas, né, 5 estavam preparadas e 5 não estavam. Então, a gente precisa entender que no momento em que a gente vai entrar para
participar do centro da vontade de Deus, a gente tem que se preocupar mais com o preparo. Porque se a gente não estiver preparado para receber a oportunidade que Deus está disposto a nos dar, não adianta, a gente não vai conseguir chegar. A gente até recebe aquela oportunidade, mas a gente não consegue sustentar. Meu Deus. Então, há uma diferença entre a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha 12 anos, então com certeza ela se preparou muito para agarrar aquela oportunidade. Mas as 5 virgens loucas, elas tinham lâmpada na mão, mas não tinham preparo no coração. Meu Deus. Tinha oportunidade, mas perdeu. Perdeu, deixou passar. Então, existem coisas que a gente tem que agarrar. Existem coisas que a gente primeiro se prepara para que quando a oportunidade chega, a gente consiga abraçar. E quando a gente abraçar essa oportunidade, a gente não desestruturar e não cair. A gente tem que sustentar aquilo que a gente recebeu. Acho que um problema muito grande da nossa geração hoje é que às vezes a gente se preocupa muito só com a oportunidade e esquece do preparo. E quando a oportunidade ela chega, Muito bom. a gente não consegue segurar, a gente não consegue sustentar. A gente ora por uma porta aberta, mas quando a porta se abre, a gente não tem capacidade de sustentar. A gente ora por um ministério que está pregando o Brasil inteiro, que está alcançando muitas vidas, Verdade. mas quando tudo isso chega, a gente não consegue sustentar as estruturas. Então, acho que mais importante do que a oportunidade ainda é o preparo, que é um complemento da oportunidade. Muito bom. Um tijolo que o Vandinho acabou de jogar aqui. Tô me sentindo na obra, só tijolo que voa. O que o Vanil falou resume a sua pergunta, Ju. Responde a sua pergunta claramente. Essa questão da oportunidade de se preparar para ela. Eu ouvi por esses dias um grande pregador da palavra falar acerca disso. De pessoas que receberam uma oportunidade, mas porém não estavam preparados para essa oportunidade e acabaram se frustrando. A gente para pensar, muitas pessoas, a nossa geração de um dia, que tem muitos pregadores bons e jovens hoje em dia, se você for ver, o camarada quer pregar nos Estados Unidos, quer pregar na América, quer pregar no Canadá, quer pregar fora do país, um exemplo. Só que ele não fala nem o português direito. Não se prepara. Não se preparou. Eu vi ele até contando, ele contou o testemunho que ele foi pregar, e chegou lá nos Estados Unidos. Quando chegou nos Estados Unidos, o rapaz do aeroporto foi falar com ele e não sabia conversar com o rapaz do aeroporto. Então você para pensar que a pessoa ela recebeu a oportunidade, mas ela não está preparada para aquilo. A mesma coisa é a gente, por exemplo, vir em um podcast ou até mesmo em um momento de mesa de gravação e você não está preparado para aquela oportunidade, para os assuntos que vai ser tratado ali. É verdade. Até mesmo em questão de igreja em si, falando de ministério agora, tem pessoas que querem exercer o cargo pastoral, mas ela não aguenta a pancada de um pastor. Tem pessoas que querem receber a unção de presbítero, de evangelista, mas ela não está preparada para aquilo, porque ela não vai aguentar a pedrada, ela não vai aguentar a pancada. Então, eu acredito que essa questão do preparo leva tempo, leva desgaste, porque a pessoa se desgasta porque ela vai ver outras pessoas passando na frente dela. Não é que ela está atrasada. Oportunidade, né, quando a gente fala de oportunidade assim, que pessoas passaram na sua frente, não é que você está atrasado. Muito pelo contrário. Você está no tempo exato que Deus determinou para a sua vida. Isso é profundo. Porque a própria Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Então eu acredito que toda oportunidade tem o seu tempo. Então, se ainda não chegou o tempo de Deus lhe exaltar ou lhe dar a oportunidade, é porque você ainda não está preparado. Eu tiro, por exemplo, algo pessoal meu aqui que eu posso compartilhar com os irmãos. Eu tenho o desejo e quero ter a oportunidade de ser pai. Mas será que eu estou preparado para carregar um filho? Será que eu estou preparado para ver um filho chorar por conta de uma dor de dente? Será que eu estou preparado para ir comprar fralda de madrugada porque acabou em casa? Então tudo é um preparo, cara. Tem dois. O pastor pode contar melhor. Se vocês olharem aqui as olheiras, não tô nem dormindo. Para dormir é difícil. Então você está preparado para perder noite de sono? Está preparado muitas das vezes para o choro começar de madrugada e você ter que levantar às 5 horas da manhã para trabalhar? Então essa questão de oportunidade vale mais o preparo. É isso mesmo. Então se prepare, se cuide, estude, pesquise,
porque quando chegar a oportunidade, você vai olhar para Satanás e vai dizer para ele assim, eu estou preparado para essa oportunidade. E só cortando rápido. Claro, fica à vontade. O complicado da vida de quem se prepara é isso. Ele falou, a gente às vezes vê que pessoas estão passando na nossa frente, né? Mas é igual ele falou, tem o tempo de Deus. Porque quem se prepara vê pessoas chegando primeiro. Quem se prepara vê gente que se corrompe e chegar primeiro. Quem se prepara vê pessoas que não merecia, entre aspas, porque nós não merecemos, mas pessoas que não são dignas chegar. Na nossa cabeça não merecia estar ali, mas a gente vê essas pessoas nos ultrapassando. E às vezes a gente pensa que a gente está atrasado, mas não, a gente está guardado na aljava. O assunto tá tão gostoso. Eu vou com isso. Eu posso só falar uma coisa rápido mesmo. Se você for parar para analisar essa questão da mulher em si, quando a mulher está grávida, você vai perceber que ali é uma oportunidade linda, cara. Porque ela tem a oportunidade de gerar. Ela tem a oportunidade de carregar algo muito precioso. Ou até mesmo uma promessa dentro dela. Só que você já parou para pensar que são 9 meses de espera, cara. É verdade. Você imagina a ansiedade para ver o rosto da criança. O pai e a mãe, que é pai e mãe, sabe muito bem que a ansiedade no início é para saber o sexo da criança. Passa-se os 9 meses. Cada processo, cada mês é um processo, cada mês é algo diferente que você vai aprendendo, cara. Então eu acredito que junto com o preparo vem o aprendizado. Verdade. Com o preparo vem o aprendizado. Como assim o aprendizado? É que você vai aprender a lidar com quando a promessa chegar. Eu quero preparo, aprendizado e oportunidade. Eu vou até anotar aqui para não esquecer. Mas eu quero fluir dentro desse assunto, porque o Wanderson trouxe algo muito interessante. Porque aquele que está se preparando, parece que Deus esconde ele. E aí é onde ele não vê a oportunidade, aonde ele não vê ninguém, aonde... Aí eu queria puxar isso sobre vocês. Já aconteceu de um dia vocês se encontrarem em um complexo de identidades, onde você olha assim e você fala, cara, Deus me prometeu que ia me honrar, mas eu estou aqui e as pessoas estão fluindo. Como você aprendeu a sair disso? Porque hoje nós estamos falando com a grande massa de jovens. E tem jovens agora que nesse momento estão nos assistindo e talvez a pergunta dele é, mas será que eu tenho um propósito para a minha vida? Será que Deus tem algo para mim? Aí a pergunta é, vocês, como fez para sair desse complexo para chegar aonde está? Qual é a orientação de vocês? Quer ficar à vontade? Fica à vontade. Jô, essa questão do complexo de inferioridade, eu passei um bom tempo pensando acerca disso. Por quê? Eu parava para analisar e eu pensava, rapaz, tem tantas pessoas melhor que eu, que está mais preparado, vamos dizer assim, para essa oportunidade. E por que eu, Senhor? E aí a gente para ver o cuidado de Deus e Deus olhar para a gente e dizer assim, porque eu escolhi você. Então eu acredito que para você vencer isso, cara, primeiramente está debaixo de oração. Segundo, de muita leitura. E eu acredito que terceiro, está focado naquilo que Deus falou para você. Porque eu aprendi uma coisa que se Deus falou algo para você, cara, pode passar o tempo que for. Verdade. Vai se cumprir. Ah, pessoas estão lá já. Eu estou atrasado. Você não está atrasado. Deus tem um tempo certo para te exaltar. Ah, mas pessoas pregam melhor que eu. Não, meu filho, calma. Cada um Deus vai usar de um jeito. Então, eu parei para analisar isso. Eu falei, eu preciso sair dessa situação. Como que eu vou sair dessa situação? Começando primeiramente a me valorizar. Tem muitas pessoas que não se valorizam, não enxergam o talento que Deus deu para ela, não enxergam o dom que Deus deu para ela. Muitas das vezes até o nosso próprio inimigo reconhece o dom que Deus nos deu, a força que Deus nos deu, mas a gente não reconhece. É verdade. Você vai ver isso em um texto bíblico em Êxodo, capítulo 1, você vai ver isso lá, cara. O próprio faraó dizendo assim, rapaz, se esse povo se juntar, se esse povo começar a se juntar e começar a crescer, vai dar trabalho pra gente. E outra coisa, eles vão se unir com os nossos inimigos e vão vencer a batalha contra nós. Então você percebe
O mundo reconhecendo a força que o povo de Deus tem, mas o povo de Deus não reconhecendo a força que há neles. É forte, sim. Então tem muitas pessoas que têm um potencial muito grande, mas porém, infelizmente, ela não enxerga o potencial que ela tem nela. Tem pessoas que têm um dom, o potencial de pregar, mas ela não enxerga ela como uma grande pregadora ou como um grande pregador. Tem pessoas que têm um dom de louvar, mas muitas das vezes ela não enxerga esse dom. Mas só que muitas das vezes Deus vai usar um ímpio para mostrar a força que a gente tem, cara. A gente tem um potencial muito grande. Então eu acredito que base para a gente falar acerca de como sair desse momento de frustração, até mesmo de ministério, eu acredito que, cara, se a gente tiver a nossa mentalidade ligada em Cristo, naquilo que Ele falou, a gente consegue romper essa barreira, cara. Eu acredito que é isso. Eu, falando por mim, eu já tive muitos momentos que entrei nesse complexo de identidade, né? Eu falo porque quando eu comecei a pregar, automaticamente falei, não vou pregar de qualquer jeito, vou fazer um curso de teologia, né? Vou correr atrás. Então, automaticamente, quando eu comecei, eu já fui correr atrás. Então, vou fazer um cursinho de teologia aqui e tal. Comecei a ler a Bíblia, buscar, porque realmente, quando eu comecei, realmente Deus tinha esse chamado na minha vida. E aí foi muito rápido as coisas acontecendo, né? E aí, conforme eu fui estudando, fui buscando, orando, aí eu comecei a colocar isso no meu coração, porque às vezes a gente é muito bobo, a gente acaba esquecendo que tem que aguardar o tempo de Deus. Então, às vezes eu olhava para mim assim e via pessoas que não estudavam, era nítido que a pessoa não ora, era nítido que a pessoa não estava buscando, não estava estudando, e aí você vê a pessoa pregando em vários lugares e você está ali no mesmo lugar. Infelizmente, isso é do ser humano. Quando a gente começa a ver essas coisas, aí o nosso coração acaba se frustra cada vez mais. Assim, aconteceu muito comigo isso também. Quando eu comecei a buscar, a estudar, a fazer teologia, eu olhei para frente, assim, eu comecei a ver que as pessoas que não buscavam, não estudavam, não oravam, estavam chegando mais rápido que eu. E quando eu montei uma mensagem faz pouco tempo que Deus, ele me confrontou muito quanto a isso. Porque não faz muito tempo que eu tive esse pensamento. Foi muito bom você tocar nesse ponto. Bom. Não faz muito tempo, faz mais ou menos 1 ano que eu parei de ter esse tipo de pensamento. Porque Deus me deu uma mensagem sobre a flecha. Porque existem alguns passos para a flecha ela ser lançada. Primeiro, eles vão caminhando ali no campo, procurando uma madeira pronta para poder lançar. Depois eles vão lá, preparam essa madeira. Depois eles colocam ali a ponta afiada, ele tem toda uma preparação. Depois eles guardam essa flecha dentro da aljava e caminha. Por mais que ela está dentro da aljava, não quer dizer que ela vai ser lançada naquele mesmo momento. Meu Deus. E aí, Deus ele começou a falar para mim que conforme você está dentro da aljava, você vai ver flechas sendo lançadas primeiro que você. Você vai ver pessoas sendo tiradas da aljava antes de você. E Deus começou a me confrontar. Mas isso não quer dizer que eu não te escolhi. Isso não quer dizer que eu não te chamei. Quer dizer que no tempo certo você também vai ser lançado. E aí eu entendi que mais importante do que sair da aljava é acertar o alvo. Meu Deus. Não adianta a gente querer ter pressa para crescer, para chegar em alguns lugares, se a gente não acertar o alvo. E aí Deus falou para mim, eu não estou preocupado se você vai chegar primeiro que alguém. Eu estou preocupado que você construa um ministério sólido. Por isso que eu falei sobre o ministério sólido. Eu tenho levado isso muito comigo. Eu estou preocupado daqui 40 anos se eu vou estar pregando ainda, se eu vou estar ministrando ainda. Como que eu vou estar? Como que essas pessoas que foram ali primeiro, que eu quero muito que essas pessoas continuam. Sim. Mas às vezes a pessoa se precipita tanto, faz alianças erradas de uma forma que chega no meio do caminho, a pessoa desanima e para. Então eu falei, Deus, eu entendi o que o Senhor quer. A partir desse momento, se não for da tua vontade, deixa eu aqui dentro da aljava mesmo. Quando chegar o tempo do Senhor, eu vou ser lançado também. A gente pensa em questão das pessoas que estão tendo a oportunidade de pregar em congressos favoráveis, congressos considerados. Se você for parar para analisar essa questão de oportunidade, a gente pensa, cara, essa pessoa ela vive uma vida totalmente promíscua, uma vida totalmente de pecado, e ela está nessa oportunidade. E eu aqui que estou me preparando, me dedicando em oração, em jejum, em busca,
em oração, eu estou aqui. Só que eu parei para pensar algo, e isso mexeu muito comigo, porque eu guardei uma frase, e essa frase ela é simples, mas ela toca muito o quê? Essas más pessoas, ou essas pessoas que têm uma vida de promiscuidade, de pecado, só estão tendo voz porque muitas pessoas que são boas e têm Deus na vida estão caladas. Isso mexeu muito comigo, porque se você for parar para pensar, é uma realidade, é uma verdade. Essas pessoas só vão ter vozes, ou só vão ter voz, enquanto os bons e escolhidos por Deus estiverem quietos. É verdade. Então aqui já vai um recado para nós, e até mesmo para você que está assistindo, abra sua boca mesmo. Porque se Deus lhe escolheu e lhe deu a oportunidade, é para você abrir esse bocão lindo que Deus lhe deu mesmo. Entendeu? Então eu acredito que essas pessoas só vão continuar falando, só vão continuar tendo oportunidade enquanto a gente estiver calado. Mas quando a gente abrir a nossa boca, as pessoas vão entender o quê? Não é sobre fama, não é sobre status, não é sobre físico, mas é sobre Deus na vida. Se você tem Deus na vida, as pessoas vão passar a enxergar isso em você. Eu entendo dessa forma a questão da gente analisar, da gente pensar. Como assim pensar, Isaac? A gente pensar se é realmente aquela pessoa era para estar ali, e não a gente. Eu penso de outra forma. Eu penso que essas pessoas vão ser tiradas de cenário, ou elas vão parar de ter ouvidos para escutar ela, quando os bons se posicionarem. Muito bom. E o principal conselho para quem está vivendo esse período é se apegar em Deus. Porque se você deixar de orar, se você deixar de buscar, se você deixar de clamar a Deus, outras coisas vão predominar sobre a sua vida. Quando a gente para de ouvir a voz de Deus, a gente dá vazão a outras vozes que começam a falar dentro de nós. Então a gente acaba esquecendo da promessa que Deus fez, a gente acaba esquecendo que a gente tem que se preparar. Então a gente tem que cumprir exatamente o que Paulo disse: orar sem cessar. Orar sem cessar. Quando a gente está orando, quando a gente se apega com Deus, primeiro, a gente não esquece da promessa. Quando a gente se apega com Deus, a gente lembra que a gente deve se preparar. Quando a gente se apega com Deus, a gente entende que a gente tem que aguardar o tempo e a hora de Deus. Então, assim, o conselho que eu dou para pessoas que estão vivendo esse período: aguarde, mas não aguarde parado. Aguarde orando, se apegando com Deus, porque se você aguardar parado, você não vai conseguir evoluir. Se você aguardar desanimado ou frustrado, você não vai conseguir chegar até onde Deus ele projetou para a sua vida. Tem uma frase que eu falava muito, até na época que eu trabalhava no call center. Teve uma época da minha vida que eu era supervisor de call center. Eu estou novo, 22 anos, mas já vivi muita coisa. E eu falava pro pessoal assim, que a oportunidade ela vai bater na nossa porta, mas ela não vai girar a maçaneta. Meu Deus. Que é isso? Porque às vezes a gente sabe que a gente tem aquela oportunidade, a gente sabe. E é a vontade de Deus que a gente viva e abraça aquela oportunidade. Mas, nesse sentido, a gente não gira a maçaneta da oração. A gente está paralisado, a gente está estagnado. E por isso, quando vai passando o tempo, a gente se esquece da promessa, a gente se esquece que a gente tem que aguardar o tempo de Deus e a gente se esquece de que a gente tem que se posicionar também. Não é só a promessa, não é só a oportunidade. A preparação é o ponto-chave, o ponto mais importante aí para que a gente possa conseguir chegar nessas oportunidades que Deus ele projetou para a nossa vida. O Wander ele trouxe uma questão bíblica, né? Uma questão bíblica, e é muito, muito boa a fala dele. Eu queria trazer algo aqui pessoal, algo particular mesmo. Eu acredito que vai muito também nesse processo para você estar preparado para a oportunidade, a paciência. A paciência. Você já viu que a inimiga da perfeição é a pressa, ou seja, é a falta de esperar, a falta de paciência, de ter paciência. Você já viu que muitas pessoas receberam grandes milagres porque elas estiveram paciência? Pessoas receberam grandes coisas da parte de Deus porque tiveram paciência. O problema da nossa juventude, o nosso problema nos dias atuais é a falta de paciência.
Tem pessoas que não têm paciência mais com os pais. Tem pessoas que não têm mais paciência com a mãe. Tem pessoas que não têm paciência mais com a esposa. Tem pessoas que não têm paciência nem com um amigo. De repente ele já se revolta e aquilo muda a vida dele e ele acaba perdendo uma grande oportunidade. Então a paciência é o pilar para você se preparar e estar preparado para a oportunidade. Eu digo a questão de paciência porque um certo tempo eu tinha uma pressa danada para dirigir igreja. Eu tinha uma pressa danada, eu estava já sem paciência. Eu falava, Deus, de um lado foi, de outro foi. Quando vai ser essa oportunidade? Eu estava meio forçando a oportunidade. Você sabe que é a vontade de Deus. Eu sei que a vontade de Deus era um desejo que eu tinha no meu coração, cara. Então a falta de paciência fez com que eu forçasse algumas coisas. E aí a gente para pensar e para analisar na minha vida, assim, eu paro para pensar. Se você for ver, eu vejo que muito foi o cuidado de Deus para com a minha vida. Porque muitas das vezes falta a paciência da gente esperar e Deus enxerga isso. Aí Deus fala assim, não, calma aí. Eu sei que está faltando paciência para ele, então eu vou dar uma forcinha para ele. Vamos se dizer assim, uma forcinha. Então, para essa juventude, para nós aqui mesmo, eu digo para você, tenha paciência, cara. Paciência. É como disse, a oportunidade ela vai chegar. Você fez a pergunta, como que essa juventude vai se preparar para a oportunidade que está chegando? Tendo paciência. Esse é forte, porque você falando, eu me lembrei de quando Moisés ele subiu para o monte. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites no monte. Só que certa vez Deus vai olhar para Moisés e vai falar assim, Moisés, desce do monte porque o teu povo se tem corrompido. Quando Moisés desce, Povo sem paciência. a Bíblia diz assim, e tendo Moisés tardado de descer do monte, o povo, só contextualizando aqui, o povo pega os pendentes de ouro das orelhas da sua esposa e faz um bezerro de fundição. Mas por quê? Tendo Moisés tardado de descer do monte. O principal motivo da corrupção do povo é porque Moisés está demorando de descer. Então, já que Moisés demorou de descer, eu vou me corromper. Já que Moisés demorou de descer, eu vou me prostituir, eu vou adorar a outros deuses. Então, essa falta de paciência tem corrompido muita gente. Meu Deus. No contexto geral, hoje as pessoas olham e falam assim, desde o tempo do meu pai, da minha mãe, todo mundo pregava que Jesus ia voltar. Moisés aqui está tipificando o próprio Cristo. Por quê? Porque as pessoas hoje se corrompem e falam assim, eu vou sair da igreja. Por quê? Porque desde o tempo do meu pai, todo mundo fala que esse Jesus vai voltar, mas ele não voltou, então eu vou me corromper. Tendo Moisés tardado de descer. Então é isso que acontece às vezes. As pessoas sabem que tem uma promessa. O povo sabia que Moisés estava no monte recebendo algo de Deus. Eles sabem que tem uma oportunidade linda, que era as tábuas da lei, que ia descer junto com Moisés ali. Mas eles preferem, por conta da demora, falta de paciência, se corromper. Eu já vi muitas pessoas se frustrar e perder a oportunidade por conta de falta de paciência. Uma grande prova disso, que a paciência ela é a chave para você ter uma oportunidade grandiosa na sua vida, o próprio Jairo. Jairo, ele tem uma oportunidade de sua filha receber a cura. Só que ele teve paciência para esperar Jesus chegar na sua casa. A pergunta é, você está preparado para ter paciência, para suportar o propósito até Deus realizar um milagre na sua casa? Jairo, ele chega para Jesus e ele diz assim, Senhor, vamos até minha casa, porque minha filha já está perecendo. A Bíblia diz que Jesus vai com ele, só que no meio do percurso que aparece a mulher do fluxo de sangue. Se você for parar para pensar ali, você vai analisar, você vai falar assim, rapaz, mas Jairo continuou lá esperando. Estava paciente. Porque ele sabia. Ele entendeu, ele falou, não, o propósito é maior. Essa é a minha oportunidade. Você parou para pensar que Jairo ele deixou a esposa em casa junto com a filha, mas foi sozinho até a presença de Jesus e levou Jesus para dentro da casa dele. Ele falou assim, já que a família não consegue ir comigo, eu vou até lá. Eu vou trazer Jesus para dentro da minha casa.
Bíblia diz que ele ficou lá. A mulher foi curada. Ou seja, alguém passou na frente da oportunidade da filha dele. Só que ele teve paciência. Quem passou na frente? A mulher do fluxo de sangue. Ela passou na frente. Só que ele soube esperar. E a espera, ela resulta em um milagre grandioso. Por quê? Vieram um da casa dele. Olha que interessante. A paciência é tão grande que você tem que ter até paciência com os próprios inimigos. Até com o próprio inimigo você tem que ter paciência. Porque ele vai querer tirar você da oportunidade, cara. Eles vieram, quando vieram, chegaram lá, olharam para já e disseram assim, ó, sua filha já morreu, já era, acabou. Você não tem mais oportunidade não. Se findou. A Bíblia diz o quê? Que ele pegou e falou assim, já crê somente. A Bíblia diz que ele foi. Quando chegou lá, o milagre aconteceu. Que é isso? Paciência. Esperar. Paciência. Então, falta muito isso na nossa juventude. Para nós aqui, eu creio que Deus nos dará paciência para se preparar e aguentar o processo até a vinda da oportunidade da nossa vida. É com muita alegria que eu não posso deixar de agradecer a vida dos meus irmãos e amigos que aqui estão, que nos deram esta oportunidade de poder estarmos juntos, falando daquilo que foi trazido como tema. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Isaac. Isaac, muito obrigado. Deus continue te abençoando grandemente, você, sua casa, sua família e todo o seu empreendimento. Vandinho, também não posso deixar de te agradecer. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, sentado nessa mesa, trazendo mensagem. Desde já, eu agradecer a você, obrigado pelo convite, né? Obrigado pela recepção também. Meu, que top, que top. Então você que está aí na sua casa aí, já quero deixar aqui para você aqui, se inscreve aí no canal, continue acompanhando, porque essa mesa aqui, esse projeto vai alcançar muitas vidas. E eu creio que vai mudar muita gente. Já vai mudar o pensamento seu aí, que a oportunidade não se espera. Primeiro você cria ela. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Também agradecer ao pastor Vânia. Deus abençoe estar aqui com vocês aqui. Essa mesa aqui está repleta de príncipes, tá bom? Deus continue abençoando. Só rapidamente aqui, algo que Deus tocou no meu coração para falar para vocês aí da sua casa, até mesmo para nós aqui. Eu quero dizer para vocês que não espere a oportunidade ela se apresentar a você como uma oportunidade grande. Abrace as oportunidades pequenas também, porque através dessas oportunidades pequenas, Deus te levará a oportunidades maiores. Então, eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, profetizo sobre nós. Que portas pequenas, oportunidades pequenas, irão nos levar às portas maiores, a oportunidades maiores. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a todos nós. Obrigado, João. De coração mesmo. Amém. Deus abençoe também, quero agradecer demais. Tamo junto.
Vocês são top demais. Esse projeto vai alcançar muitas e muitas vidas. Eu creio que é só o início. É só o início do que Deus tem para fazer. E isso vai ser um divisor de águas na vida de muita gente. Então, eu agradeço por essa oportunidade também de estar aqui com vocês, dividir esse momento. E é um tempo de qualidade, de verdade. Hoje eu aprendi. Meu Deus. Aprendi demais. E aí, até o homem liberou aqui uma pérola que eu não posso deixar de liberar aqui para vocês novamente. Não é sobre pedir, mas é estar preparado para aquilo que você pediu. Então, você sempre tem que estar preparado para receber a sua oportunidade. Então, Deus continue te abençoando. Muito obrigado por ficar até aqui conosco. Deus continue abençoando você, sua casa e sua família. Deus abençoe. Esse foi mais um episódio da Mesa.